submeter a essa palavra. Aí o reino dos céus chega para nós. E aí, ele fala assim, olha, o reino dos céus não haverá anúncio. Tá ali o reino dos céus, tá lá. Pois o reino de Deus já está entre vós. Como eu falei, Cristo, a palavra, já é o reino dos céus implantado no meio de nós. Agora, o ser humano, ele tem uma tendência de enganar a si mesmo. O reino dos céus, ele é para ser distribuído para todos nós. Ele está à disposição de todos nós. O reino dos céus não é obrigação. Você não é obrigado a aceitar a palavra. Você não é obrigado a obedecer. Porém, você só se torna filho. Você só recebe, só sente o reino dos céus. Só é considerado que você tem o reino dos céus se você obedecer. Se não obedecer, não tem. Como é que você diz que Cristo é o teu Senhor se você não obedece, não se sujeita a Ele? Então Ele não é o teu Senhor. Você é Senhor de quem você obedece. Se você se sujeita a seu patrão, Ele tem autoridade sobre você. Se Ele mandar, ainda que doa, ainda que sofra, ainda que gaste tempo, ainda que você não queira, você vai e cumpre. Por quê? Porque Ele tem autoridade sobre você e você reconhece a sua obrigação. Da mesma forma é com Cristo. Nós só nos tornamos participantes do reino de Deus se a gente obedecer. Só que tem muitos que dizem assim, quando nós falamos, alguém quer servir ao Senhor, quer entregar a vida ao Senhor, ou alguém quer se sujeitar, quer receber essa palavra, quer receber Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, muitos dizem assim, porque eu não senti de receber. Porque eu não fui tocado. Porque eu não vi nada. Eu não senti o chamado. Olha o que o Senhor está dizendo. O reino dos céus já está no meio de vós. O reino dos céus, o momento da pregação da palavra aqui, que nós temos todos os sábados, é o reino dos céus se apresentando para cada um de nós. É o convite. Só que o reino dos céus, ele diz, não é visível, é decisão. O reino dos céus é escolha. O reino dos céus não é eu sentir, é eu decidir. Porque o coração do homem é terrivelmente enganoso. É terrivelmente enganoso. E a gente não deve agir por emoção de sentir. A gente deve decidir a viver a nossa vida, a pautar a nossa vida naquilo que é correto com a palavra de Deus. Eu não posso me mover pelo que eu sinto. Se eu sinto ódio, eu vou viver o ódio. Se eu sinto a discordância, eu vou viver a discordância. Se eu sinto de servir a Deus, eu vou servir. Quando eu sentir de não servir, eu não vou servir. Então, cadê Cristo na minha vida, nessa situação? O que é que eu tenho que fazer? O reino do céu já está no meio de nós. É decidir. É eu quero. É eu me sujeitar. É eu dizer, eu vou obedecer. Não há impossível para nenhum de nós. Se a gente disser, colocar o pé e disser, eu vou a Israel, eu vou fazer uma viagem para Israel, eu vou juntar o dinheiro, você chega lá. Se você disser, eu vou tirar minha habilitação. Se você dizer, eu vou construir uma casa. Se você trabalhar nesse objetivo, você consegue. Pode demorar, mas você consegue. Mas você sente de fazer uma casa ou você decide? Você sente de fazer uma viagem ou você decide? Você sente de buscar a Deus ou você tem que decidir? É decisão. É eu ouvir a palavra e dizer, eu quero o reino de Deus para a minha vida. Mas por que nós precisamos do reino dos céus? Quem aqui sabe para onde vai? Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Quem de nós aqui pode garantir a nossa saúde? O médico pode? Ninguém pode. No tempo da pandemia, houve um humorista que era 40 mil, se eu não me engano, para manter um equipamento de oxigênio para ele sobreviver. Ele passou mais de uma semana, 40 mil, fora os outros suportes. Tinha um hospital dentro de casa. Com uma semana ele morreu. O dinheiro comprou? A vida dele? Não.
Você pode ter a maior riqueza, como você pode não ter um copo deste alumínio para beber uma água. O mesmo Deus que providencia para o rico, ele providencia para o pobre. Mas é preciso sujeitar. É preciso obedecer. Obedecer é fácil? Não. É por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Para que fosse possível a gente chegar no reino de Deus. E é por isso que nós precisamos do reino de Deus. Todos os dias nós pecamos. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre nós, nós não teríamos a mínima chance de entrar no reino dos céus. Se você parar para pensar hoje o que você falou, a forma que você agiu, por quê? Porque a arrogância, a soberba, a mentira, a vaidade, porque a ganância, porque a omissão, só pelo fato de a gente não ter feito, a palavra de Deus é tão séria que ela diz assim, ó, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. Imagina nós nessa condição, avaliando a nós mesmos. Tudo que a gente fez hoje, ontem e no passado sem se arrepender. Tem coisa que a gente não se arrependeu ainda. Tem coisa que eu fiz com meu esposo hoje que eu não me arrependi. Tem coisa que ele fez que ele não se arrependeu. Por quê? Porque ele não quis, não. Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele fez. Agora imagina se Deus descesse aqui, Jesus descesse aqui, tocasse aquela trombetinha e dissesse, chegou a hora de subir. Você, pelo que você tem vivido no Senhor, você tinha certeza que subiria? Então por que nós precisamos do reino dos céus? Porque a nossa única chance de ser salvo é estar no Senhor. Porque a única chance de recebermos a restauração, de termos força para lutar contra esse mundo é estando no Senhor. Amém? E muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente até entrega a vida ao Senhor Jesus. E a gente decide aceitar Jesus. E a gente está caminhando uma vida com o Senhor. Mas às vezes a gente não está sentindo nada. A gente não está conseguindo entender o que é o reino dos céus. E às vezes a gente quer desanimar, quer desistir da caminhada. Eu vejo os irmãos louvam, uns oram em língua, outros a gente sente assim o poder, está ministrando a palavra. E eu não consigo fazer isso, eu não consigo viver isso. Muitas vezes nós desanimamos porque nós desejamos sim a presença de Deus, mas parece que nós não sabemos o caminho. Parece que está difícil, parece que a gente está no caminho contrário. Existem duas situações. Primeiramente, Marcos 8, 22. Quando Jesus cura um cego, ele passa a saliva, mistura com barro, com aquela lamazinha, ele passa no olho. Ele diz assim, olha, como é que você está vendo? Deixa eu ver se é essa passagem mesmo aqui. Peraí. 8, 22. Desligar o ventilador 2 minutos aqui. E chegando a Betsaída, pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e impôs as mãos. E indagou, vê alguma coisa? Ele falou, o homem levanta os olhos e afirma, vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Aleluia, olha o que ele diz. Existem duas situações. Primeiro, quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente começa uma vida em Cristo, a gente não vê nada nítido como a gente viu aqui naquela historinha do cego. A gente vê as coisas embaçadas, ainda às vezes a gente não sabe para onde é que a gente está indo direito, está meio desorientado.
Mas no decorrer do tempo, Deus vai mostrando o objetivo e o propósito. Existe uma segunda situação. Como que eu posso viver algo que eu não busco? Se eu quero construir uma casa, eu tenho que trabalhar para que ela seja feita tijolo por tijolo. Faço a massa e vou lá, vão por vão, trabalhando. Para quê? Para que eu veja ela construída. Da mesma forma com o Senhor. Se eu quero fluir, se eu quero encontrar esse caminho, se eu quero viver uma vida em Cristo, se eu quero sentir o que o meu irmão sente, que é da parte de Deus, eu tenho também que me submeter a buscar. Eu tenho também que gastar tempo na presença do Senhor. Eu tenho que gastar tempo em oração. Senhor, uma coisa que nós cristãos devemos fazer é o seguinte: tudo, absolutamente tudo que a gente vai fazer nessa terra, a gente pede orientação para Deus. A gente viajava muito mais para Fortaleza. E tudo nós pedimos orientação a Deus. E teve um dia, né, que talvez eu já até tenha contado. Em oração, nós perguntamos ao Senhor se era da vontade dele. E não era da vontade dele. E a gente não foi. E a gente soube depois que muitas coisas tinham acontecido no mesmo caminho, na mesma hora que a gente estava indo. Que a gente tinha decidido ir. Quantas vezes a gente anda meio assim, carro muito cheio de coisa, né? De bagagem, de gente. E quantas vezes, por muitas vezes a gente atrasava no horário e a gente via as pessoas dizer assim: foi uma sorte os homens não ter te pego, porque eles acabaram de sair daqui. Faz horinha que atrasou em casa, que Deus permitiu para não ser pego. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que estar atentos aos sinais do Senhor. Eu vou mudar de casa, eu vou fazer isso, eu quero comprar isso, eu quero me mover dessa forma. Ore. E o Senhor, Ele dá o direcionamento. O versículo 22, ele diz assim: depois declarou aos discípulos: chegará um tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Olha só. Quando ele profetiza isso, nós estamos vamos fechar 3.000 anos. Com o retorno do Senhor, nós fechamos 3.000 anos. Profético. Os 2 últimos, né, proféticos e os 3 últimos proféticos. Por que 2? Porque se conta de 2 em 2, né? Mas quando ele já entra a partir do ano 2.500, para eles já é 3.000 já. Para eles já é 3.000. Estou falando calendário judeu. Por quê? Porque aqui a gente 12 horas aqui é o outro dia. Lá não. 6 horas já é o outro dia. Então, a gente vê que é um cumprimento. Passou-se aqui, já estamos com um ano profético de entrar na vinda do Senhor Jesus. Nós já estamos no princípio das dores. Então, quando foi falado isso aqui, ainda tinha muito tempo. Quando ele fala: olha, vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. O que é que ele está dizendo? Vocês vão desejar ter a palavra. Vocês vão desejar ter o alimento. Vocês vão desejar ter a presença de Deus. Mas não vai mais haver. Mas por que não vai haver? Por causa da iniquidade. Porque as pessoas não querem hoje, uma grande maioria, não querem mais a presença de Deus. E ele diz: vai chegar um tempo que não vão encontrar verdadeiros pregadores, não vão encontrar a minha palavra verdadeira. E as pessoas vão ficar deficientes. Como diz Lucas 21, só uma folha mais à frente. E ele fala assim, o 21 a partir
do 25, olha o que está para acontecer na terra. Ele diz assim: muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupado com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e potentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Ou seja, olha o que ele diz. As pessoas vão desmaiar de terror pelo que vai acontecer. As pessoas vão chorar, vão implorar por uma palavra. As pessoas vão implorar por alguém que pregue, por alguém que faça uma oração para acalmar o coração. Isso não está acontecendo, ainda vai acontecer. E nós, se estivermos vivos, nós vamos ver. É como aquela parábola do rico e do Lázaro. Ele diz assim: olha, pai Abraão, eu rogo-te que você que mande aí uma gota de água para molhar aqui na minha língua. Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que o Senhor está querendo dizer contando aquela parábola? Ele está querendo dizer que vai haver pessoas que estão em tão desespero, que vão querer uma migalha, um pedacinho, um pouquinho da palavra de Deus, uma oração, e não vão encontrar. Não vão encontrar. Os sinais que vão acontecer na terra, nem eu, nem você, nem ninguém está preparado. Serão coisas espantosas. A gente já vê muitas coisas acontecendo, a gente já acelera o coração. Imagine daqui para frente. E aí o que acontece? Mas o Senhor, diante disso, Ele nos dá um conselho. Está no capítulo 21 de Lucas, versículo 34. Ele diz assim, olha: sabendo que tudo isso está para acontecer, sabendo que vai haver essa destruição, sabendo que vai haver esses males sobre a terra, que não importa que seja eu que estou aqui falando hoje, ou você que está sentado aí, eu e você, nós somos alvos de uma mesma situação. E o Senhor diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu posso amanhã estar caída. Eu posso amanhã ser uma que vou lamentar. Mas Ele nos deixa uma recomendação. Ele diz assim: olha, sabendo de tudo isso, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades da vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face da terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que irão acontecer, e apresentai-vos de pé diante do Filho do Homem. Olha o que ele diz: jejue, ore, busque a presença do Senhor. Ah, Vanessa, mas eu ainda não estou vendo nada. Isso não significa que não vai ver. Mas quem é que se prepara para um jogo faltando 2 dias para jogar na seleção brasileira? Ninguém. Ele se prepara com antecedência, anos. E por que para a vinda do Senhor, para os eventos que estão para acontecer, muitas vezes nós não nos preparamos? Como? Simples, orando, jejuando, buscando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Essa é a preparação maior que eu e você nós podemos ter diante do Senhor. Ele não pede o nosso dinheiro, Ele não pede as nossas vestes, Ele não pede a nossa casa, Ele não pede as nossas riquezas. Ele é dono de tudo isso. Ele só quer de nós obediência, que tenhamos comunhão com Ele, que meditamos na sua palavra e vivemos o seu governo. Só isso. Ele diz: olha, o meu fardo não é pesado não, o meu jugo é leve. Se a palavra de salvação for peso para o cristão, ele não é cristão. Como eu falei no início, a palavra tem que ser... O servir do cristão é gratidão. É gratidão.
Porque imagina só, se tá aqui o irmão Tasso, e Deus o livre, vem um monte de gente aqui e quer matar ele. E eu chego aqui no meio e eu digo, não vai, ou então eu entro na frente dele, ou alguém entra na frente dele e toma um tiro por ele. E assim ele se livra da morte, mas o outro tá meio baqueado. Me diz, irmão Tasso, tu não vai passar o resto da tua vida grata a esse homem que fez isso? Ele te livrou da morte. E assim é o que o Senhor faz com a gente. Ele nos livra da morte. Sabe as chicotadas que ele levou? Não foi ele que era o culpado, não. Não foi Jesus, não. Foi a minha e a sua transgressão. Foi a minha e a sua culpa. Que feriu a carne de Jesus foi o pecado. E hoje nós devemos tudo a Ele. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. E Ele fala, ore, jejue, para que você possa escapar desse dia. Escapar. E como a palavra do Senhor nos mostra. Eu já fiz tudo que não presta lá atrás. Ninguém aqui nasceu e cresceu com santidade. Todos nós temos culpa. A culpa diante do Senhor não é aquela, vou botar uma fila aqui, esse aqui pecou mais, esse aqui pecou menos, esse aqui pecou mais ou menos. Não, diante do Senhor tudo é pecado, é o mesmo nível. Mas sabe o que é que ele diz? Se cada um de nós aceitarmos a palavra do Senhor e aceitarmos em obediência, ele diz, olha, tudo que tu fez é apagado. A partir de agora é uma nova vida. A partir de agora é um novo recomeço para você. Tem muitas situações e consequências que vão vir? Vão. Mas o Senhor vai livrar de todas. O Senhor livra. Como diz o Salmo 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está guardado. Pode vir quantas pessoas vier, pode vir situações que vier, pode vir tribulações que vier, nem um fio da cabeça cairá. Porque o Senhor é fiel para proteger, para guardar todos os seus. Vai vir fome. O Senhor é fiel para trazer o maná do céu, para fazer brotar água da fonte. Mas eu estou atribulado. O Senhor é quem livra. O Senhor é quem transforma o coração, tira a tribulação e transforma em paz. Ele é o Deus de paz. Então, nós precisamos viver esse governo. O 23 ele diz assim, e vos dirão, ele aqui, ou lá está ele. Não vades, tampouco os sigais. Ele vai dizer assim, o reino dos céus, você pode não dar crédito a isso que eu estou falando agora. Ou pode não dar crédito às palavras que o Nonato tem falado, ou a algum pregador que fala a verdade. Você pode não dar crédito, cada um tem o direito. Mas o Senhor, ele diz que vai vir um tempo, sabe o que vai acontecer? Que vai vir um homem, só que a manifestação dele é sobre a eficácia de Satanás. Ele vai estar num corpo humano, creio eu, se não for um corpo robótico, porque hoje a tecnologia está desse jeito, mas ele vai ter um corpo, mas quem vai estar operando nele é Satanás. Só que esse homem da iniquidade, tanto Apocalipse 13 como 1 Tessalonicenses 2 vai falar que ele vai fazer sinais e maravilhas, vai fazer fogo descer do céu, vai fazer muitas coisas que as pessoas vão ficar maravilhadas. As pessoas vão dizer assim, isso aqui é Jesus, isso aqui é Deus, Deus está com ele, porque o povo gosta de sinais. Uma igreja onde você se prega a palavra arrependimento, onde se prega conserto, tem 2, 3. Mas aquele que tem é muito milagre, é muito caia, é muito roda, é muito... Esse aqui tá cheio, pode ver como tem, porque o povo gosta de sinais. E sabendo disso, vem a eficácia do anticristo.
E aí, nesse anticristo, eles vão dizer, como diz o 23, ó, ele tá ali, ó. Tô vendo sinais ali. Tô vendo fogo cair do céu. Eu tô vendo alimentando multidões. Eu tô vendo curando enfermidade. Eu tô vendo fazer ali um monte de coisa que só mesmo quem vem da parte de Deus que faz. Só que ele diz assim, ó, o Senhor diz, não vá. Não vá e não siga. Porque esse não é o evangelho. Esse não é o reino de Deus. E esse não vem em meu nome. Vai confundir. A palavra de Deus mostra que se possível fosse, ele enganaria até os eleitos. Até aqueles que estão firmes na palavra. Até aqueles que entendem que essa pessoa vem da parte do inimigo. Então ele fala, não vá. O 24, ele diz assim: porquanto a chegada do Filho do Homem será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma extremidade à outra do céu. Olha o que é que ele diz. A vinda do Senhor, ela é nítida. Ela é nítida. Quando o Senhor vier, assim como a gente olha num dia de chuva e a gente vê um relâmpago cortando o céu, e ainda que a gente não esteja fora, se a gente estiver dentro de casa e a nossa casa for de telha assim, a gente vê a luz cortando. Ele diz assim, a vinda do Filho do Homem vai ser desse jeito, vai ser nítido. Todo olho vai ver, toda a terra vai ver, todos vão contemplar. Não vai ter engano. A vinda do Filho do Homem, todos vão saber. Por quê? Porque automaticamente todo joelho vai se dobrar. O poder de Deus, quando for manifestado do céu, uma alma não fica de pé. Todos se prostrarão diante do Senhor. Então ele diz, olha, nesse dia é um dia inconfundível. Mas todos aqueles que vierem com sinais, com falsos sinais, está profetizado que iria acontecer, ele disse, nesse não creiais. Nesse não creiais. Agora é 2 ventiladores. O 26 ele diz assim: pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Ele está dizendo, quando Noé, ele construiu ali, começou a construir a arca, as pessoas achavam que ele era louco. Assim como muitas pessoas acham que a gente é louco por pregar o evangelho. Porque hoje em dia, dificilmente as pessoas falam que vai acontecer esses eventos. As pessoas dizem que Jesus vem aqui há 300 anos. As pessoas dizem que Jesus, não vem agora não. Viva a sua vida. Construa seus objetivos. E aí, o que é que ele diz aqui? Como nos dias de Noé, as pessoas comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Mas tem um detalhe, o pior erro é sendo só ouvinte da palavra e não praticante. Tiago 1:22 ele diz, não sejais apenas ouvintes, mas praticante. Quem é ouvinte, ele diz que se assemelha ao homem que chega diante do espelho, olha a sua própria face, e ele diz que quando se vira as costas, ele diz, já não se lembra mais do que foi que viu, nem da sua própria face. Ele diz assim, quem é só ouvinte da palavra e não é praticante, escuta aqui a palavra de Deus, mas não traz para dentro de casa os princípios. Não traz a obediência para dentro do lar. Esse, ele diz, é só ouvinte. Mateus 7:26, ele disse assim, olha. Como é que vocês me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ele também diz assim, que aquele homem, Mateus 7:26, ele vai dizer assim, que havia 2 homens, um que fez a sua casa na rocha e outro que fez a sua casa na areia. Ele diz que quem é só ouvinte da palavra e não pratica, ele diz que é semelhante àquele que fez na areia. Vem a tribulação, vem a chuva, vem a tempestade, ele diz que a casa cai.
Aqueles que não são firmados na palavra não conseguem se manter de pé diante do Senhor. O que mantém de pé é a oração. O que mantém de pé é a meditação na palavra, é a obediência. É isso que mantém o cristão de pé. Um carro anda sem gasolina? Não. Pois o combustível do crente, do servo de Deus, é a oração, é a obediência e a meditação na palavra. Não tem como, fora disso, o cristão ter vida. Não tem. E o que o Senhor quer nos dizer? O que adianta andar dizimando, ofertando? O que adianta dispor tempo? O que adianta fazer e acontecer se não obedece à palavra de Deus? Olha o que aconteceu com Salomão. Enquanto ele estava em obediência, o Senhor estava com ele. Depois ele começou a idolatrar, ele começou a viver suas vontades, o Senhor se afastou. Olha o que aconteceu com Saul. Enquanto ele estava em obediência, o Senhor estava com ele. Quando ele andou em desobediência, rejeitou a palavra do Senhor, ouviu, mas não quis atender, um espírito, um demônio, se apoderou do seu corpo. Olha Sansão. Enquanto ele estava na presença de Deus, obedecendo, o Senhor estava com ele. Quando ele foi contra aquilo que o Senhor havia dito, para não se misturar, para não ir, para não desobedecer a ordem dele, o que foi que Sansão fez? Também perdeu a presença do Senhor. Então qualquer um de nós que só ouve a palavra e não pratica, não coloca em obediência, nós não estamos no Senhor. Mas por outro lado, a gente vê a obediência e as histórias daquele que permaneceram em Cristo, como Paulo, como Pedro, como os discípulos, como grandes homens, Ananias, Barnabé, que deram sua vida em gratidão ao Senhor, pelo que o Senhor havia feito. Mas eu vou contar aqui 3 passos para haver salvação em nossa vida. Primeiro passo é arrependimento. Atos 3,19, ele diz que nós devemos nos arrepender e crer, para que Jesus, ele venha até os nossos corações. O segundo passo é aceitar a Jesus. Aceitar como seu Senhor e Salvador. Romanos 10:9, ele fala assim: